Fala galera, bem-vindos novamente a mais uma vez aqui, um vídeo da série Holder Analisa, onde a gente pega uma empresa, um fundo imobiliário e faz uma análise aí mais profunda dela, até para dar uma ideia de vocês de como a gente faz essa nossa análise aqui também, alguns pontos que são importantes para analisar, o que a gente busca dentro de uma ação ou dentro de um fundo imobiliário, né? Quais são aí os indicadores principais dentro dessa análise, então é uma forma de vocês também acompanharem aqui de forma mais aprofundada, vamos dizer assim, né? Como é que a gente faz as nossas escolhas de ativos. Então hoje a gente vai trazer um fundo imobiliário, vamos passar aqui pelos principais indicadores do fundo, vamos analisar o relatório gerencial dele também, para ver se ele é ou não um bom fundo imobiliário para se investir. Lembrando que no final eu sempre dou minha opinião pessoal, nenhum tipo de ativo aqui que a gente traz é indicação de investimento, longe disso, é mais para vocês terem uma base de estudo, né? Mas a gente dá aí a nossa percepção da ação ou do fundo imobiliário sempre no final do vídeo. Então, trazendo aqui hoje um fundo de imobiliário JSRE11, tá? JS Real Estate Multigestão, né? Um fundo imobiliário aí que sofreu muito também nos últimos tempos, caiu bastante, tá? Então a gente consegue ver que hoje ele está sobre um preço, sobre valor patrimonial pequeno, de apenas 0,66, então está sendo negociado aí bem abaixo do seu valor patrimonial. Esse mês até ele deu uma boa subida, na verdade, como todo IFIX, né? Se vocês pegarem aí os fundos imobiliários em si, eles vêm há um bom tempo, nos últimos 30 dias aí subindo dia após dia, então é uma retomada aí desse setor imobiliário por alguns motivos. Primeiro, a estabilidade da taxa de juros, né, que agora deu uma estabilidade, a Selic foi mantida na última reunião do Copom, tem a perspectiva de baixa também na taxa de juros aí já para a próxima ou a reunião posterior, o que faz com que o mercado imobiliário realmente ele comece a ficar mais esperançoso, comece a ficar mais aquecido novamente. Então a gente vê que o valor patrimonial aí da cota hoje estaria em 112,63, mas está sendo negociado a 74,80, então estando bem abaixo, como eu falei, do seu valor patrimonial. O último rendimento então foi de 46 centavos, um dividend yield de 0,68% e produz uma... Produz não. E tem uma liquidez ok, né? Uma boa liquidez aí de R$ 36.166 por dia. Descendo aqui a gente consegue ver então o administrador do fundo, né? Então o fundo é administrado pelo Banco Safra, tá? O Banco J Safra. Aqui a gente consegue ver que ele é um fundo híbrido, tá? Majoritariamente ele tem lajes corporativas, mas ele também investe em outros fundos imobiliários, tá? A gente vai ver depois no relatório isso de forma mais específica, né? Quando a gente vai para a parte aí das suas taxas, tá? Ele tem uma taxa de administração aí de 1% ao ano e tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IGPM mais 6%. Então, se eles conseguirem entregar uma performance para o investidor IGPM mais 6%, se ultrapassar isso, aí sim tem essa taxa de 20% que vai incidir sobre esses rendimentos. Aqui às vezes o pessoal critica muito, né? Mas é uma taxa alta, enfim, mas eu acho justo caso o benchmark, né, caso o indexador seja uma taxa atrativa, por exemplo, IGPM mais 6%, pô, se eles conseguirem entregar uma performance maior que isso, eu acho justo sim eles abocanharem, vamos dizer, uma parte dessa performance, porque eles estão preocupados em entregar resultado. Quanto mais resultados eles entregam, mais eles ganham dinheiro também. Então eu acho isso justo, né? Trabalhar dessa forma. Outras taxas aqui não tem, e como eu falei, então, vamos ver aqui, da cota em si dos últimos anos, deixa eu diminuir aqui a gente vê aqui que nos últimos tempos ela caiu bastante, né? Tinha caído de 88 aqui, uma queda de 26% praticamente, e agora, o último mês, ela vem retomando novamente aí com uma alta de 13,5% mais ou menos nos últimos 30 dias, tá? Descendo aqui a gente consegue ver então alguns imóveis, mas no relatório a gente consegue ver melhor. Dividend yield dos últimos 12 meses, então, dividend yield baixo, né, de apenas 7,74%. E aqui a gente consegue ver uma oscilação muito grande de dividendos ao longo do tempo. Claro que nos últimos anos aqui esteve mais estável, né, mas passou um período com uma oscilação muito grande. Aqui já mostra uma previsibilidade melhor, embora a gente pegue os últimos meses aqui esteja caindo esses dividendos. Tá? Isso, obviamente, foi refletido no valor da cota. Né? Essa queda de dividendos, o vencimento de alguns contratos, foi refletido aqui no valor da cota. Tá? Ele tem, então, apenas 5 ativos em 2 estados, né? Em São Paulo e Rio de Janeiro. E tem uma vacância alta, tá? Uma vacância física aí de 14,8% e uma vacância financeira de 13,4%.
Abrindo o relatório aqui então, a gente já vai para o relatório aqui do Banco Safra, tá? Mostra aqui alguns dados do fundo, o objetivo do fundo em si. Um comentário do gestor, isso aqui eu acho interessante, né? Porque aqui a gente consegue ver quais são os próximos passos então do fundo imobiliário, né? O que ele prospecta, se ele tem negociações aí, ainda mais um ativo que tem uma vacância alta. Se ele tem algumas negociações para esses ativos que estão hoje não estão locados, né? Então é legal, a gente dá uma lida aqui. Então, aqui, no mês de abril foi assinado um novo contrato de locação com a empresa Mitsui, do setor de energia, com área de 304 metros quadrados na torre e tal. Então a gente já vê que essa vacância já vai cair um pouco, né? Com essa locação, a vacância física vai para 8,1%. Então já dá uma boa queda aí na vacância comparada ao que tinha. Tá? Então por isso é legal a gente dar uma olhada. Então aqui, a vacância alta aqui. Tem que ver também aqui, pessoal, que é de fevereiro o último dado, tá? E essa queda nos dividendos aqui, provavelmente não. Isso aqui, o contrato assinado, o pessoal indo localizar, isso vai, os dividendos vai dar uma aumentada novamente. Então é um imóvel que é classificação AAA, então é um imóvel de alto padrão, tá, em São Paulo. Aqui explico um pouquinho mais dele, enfim, mas é bem interessante ver isso aqui, tá? Descendo aqui, então a gente segue com os comentários do gestor, né? Analisando então a demonstração de resultado dos fundos, né? A gente sabe que o fundo é obrigado a distribuir mais ou menos 90, mais ou menos não, no mínimo 95% sobre o seu resultado, tá? Então aqui mostra acumulado, mostra as receitas que eles tiveram, a composição dos rendimentos, histórico de rendimentos então, que é o quanto de resultado ele teve por cota e o quanto ele distribuiu. Por exemplo, aqui ele tem um resultado de 50 centavos, subiu 49, 52, 49, enfim, aqui mostra os resultados ao longo do tempo. Aqui ele tem um resultado bom, ó, e distribuiu um pouco menos. Aqui também. Então, por que foi feito isso? Daqui a pouco pode ser para um reforço de caixa, daqui a pouco adquirir novos imóveis, enfim. Aqui então mostra a performance dele, né, comparada ao IFIX e ao seu valor patrimonial. Então, a gente vê novamente que ele está bem abaixo aqui do valor patrimonial. Tá? A liquidez mensal, então quanto ele é negociado, né? Aqui o quanto representa cada imóvel ou cada locação do fundo. Então a gente vê aqui que esse edifício aqui, ele representa 44,39% da carteira. Então um edifício representa quase metade, né, da carteira desse fundo imobiliário. É uma alocação muito grande, mas aqui a gente sempre diz que tem muitos cuidados que a gente tem que ter. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tanto o cuidado de quantidade de ativos, que a gente viu com uma quantidade baixa, apenas 5 ativos, mas também como está, para quem esses ativos estão locados. Então, qual a quantidade de inquilinos que tem dentro de cada ativo, porque ali também mostra uma diversificação, né? Por exemplo, se eu tenho um imóvel que está alocado para uma pessoa, beleza, eu tenho um inquilino. Agora, se eu tenho um imóvel, que aqui são prédios, que está alocado para 50 pessoas, pô, já é uma diversificação bem maior. Né? Eu já não tenho um risco tão grande, esse risco já é diluído. Então, embora a quantidade de ativos daqui a pouco seja pouco, se eu tenho muitos inquilinos dentro desses ativos, já mostra uma diversificação maior. Isso a gente vai ver daqui a pouco aqui. Então a gente vê que majoritariamente é imóveis, né? 96% aqui são imóveis. Tem um pouquinho ali de outros fundos imobiliários que ele tem exposição. E tem aqui um título público também que é bem pouquinho e o que ele tem em caixa. Tá? Então grande parte aqui é imóveis e é lajes corporativas. Tá? Composição do carteira, então 97% aqui na parte de imóveis, composição do patrimônio líquido. Reajuste dos contratos, então aqui a gente vê que grande parte é reajustado pelo IPCA, tá? Pela nossa inflação, e poucos pelo IGPM. Né? Por imóvel, então 52% da receita do fundo vem desse edifício, que representa a maior, que representa aqui 44% da carteira. Então, ele representa 44% da carteira, mas a receita de vinda é de 52%, é uma exposição ainda maior dentro desse um ativo somente. Tá? Vencimento revisional dos contratos é uma média de 4,8 anos. A gente sabe que nessa área de lajes corporativas é normal os vencimentos serem menores, por exemplo, do que o setor de logística. Tá? O setor de logística são contratos mais longos, é natural isso. E de imóveis corporativos são mais curtos. Então tá ok, né? Esse tempo de vencimento revisional tá ok. Tá? Mas embora a gente tenha que assinar um alerta que 11% vence já em 2024, já ano que vem. Não tendo mais nenhum esse ano. Reajuste dos contratos. Aqui mostra os maiores inquilinos, né, que nem eu comentei há pouco.
Bom, ele tem somente 5 ativos, tá, mas quantos inquilinos ele tem? Ele tem 62 inquilinos diferentes. Então mostra-se uma diversificação grande entre inquilinos, né? Embora tenha uma grande parte, aí, 12% da área bruta total locáveis está para a Aliança, então ela tem sim um certo, uma certa exposição grande a só uma empresa, mas também não é o bicho. Tá? Então ela tem realmente uma diversificação bem grande entre 62 empresas diferentes, o que dá também uma tranquilidade maior. Né? Não é só porque tem 5 ativos nesse caso que ela não está diversificada. Ela está diversificada sim em uma quantidade grande de empresas. Tem aqui a Salesforce, né, que é uma empresa americana, Banco Votorantim, então são empresas também conhecidas, são empresas grandes. E aqui a gente consegue ver isso aqui é uma coisa importante. Como esse imóvel aqui ele tem uma vacância grande, né? A gente vê ali que tem uma vacância grande, estão diminuindo a vacância. O que a gente tem que entender aqui? Quais são os ativos que têm vacância e a qualidade desses ativos que estão em vacância, né? Por quê? Porque a gente consegue daí ter uma noção melhor do tempo que isso pode ou não ficar sem inquilinos. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui um fundo, que é esse edifício Tower Bright, que tem classificação A. Então a gente já vê que é um edifício de alto padrão. Isso já faz o preço ali do metro quadrado subir e ter uma classificação melhor. Tá? Além disso, vamos ver aqui a localização dele. Deixa eu ver. Colocado nas mais nos últimos anos, o empreendimento é rodeado por alguns dos maiores setor. Tá. Aqui, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Berrini, São Paulo, tá? Não é lá um dos melhores bairros de lajes corporativas, tá? Está longe de ser um bairro extremamente procurado. Então, embora seja um edifício de alto padrão, tá? Ele está numa região que daqui a pouco não é uma região ideal para locação. Então a gente vê que a vacância aqui é de apenas não, é um valor considerável, mas 6,9%, e provavelmente é um ativo que daqui a pouco não vai ter uma facilidade tão grande de ser locado num curto ou médio espaço de tempo. Então vai exigir do fundo uma melhor gestão para conseguir colocar um locatário ali, porque não é qualquer empresa que vai se localizar num local desse, né? Que é perto ali da Marginal Pinheiro, se não me engano, então é um local assim mais estratégico, não é um local que qualquer empresa vai vai locar. Tá? Pegando um segundo aqui, então a gente vê essas torres, Avenida das Nações Unidas, em São Paulo. Tá? Então aqui também é um imóvel AAA, então também é de alto padrão. Isso é o legal desse fundo imobiliário. Os imóveis dentro deles são imóveis de alto padrão, o que faz com que ele possa cobrar um valor por metro quadrado maior. E está numa localização já melhor. Por quê? Porque ele tem aqui perto tem uma estação de metrô. Ó, vocês podem ver que do lado do prédio tem uma estação de metrô, então é fácil o acesso. E está bem localizado. Está perto do Shopping Morumbi e Marketplace. Então já é uma localização um pouco maior. Mais fácil de chegar, mais rápido, tem uma circulação maior de pessoas, tá? Então já faz com que seja mais fácil a sua locação. E aqui ele tem uma vacância grande, de 21% praticamente. Então aqui é um ativo que daqui a pouco ele vai conseguir locar com uma facilidade maior. Então é uma vacância alta, mas que sim pode diminuir num curto, médio espaço de tempo pela localização do imóvel e pela qualidade do imóvel. Tá? Num próximo aqui que a gente vai pegar, esse edifício aqui da Torre das Nações Unidas, ele está localizado Rua Eugênio Medeiros. E aqui a vacância zero. Então, tranquilo, também é perto de metrô. Né? Aqui tem um metrô e aqui é o prédio, mas aqui a vacância está zero. Show de bola. E aqui a gente pega mais um que está na Avenida Paulista, que é o Edifício Paulista, que tem uma vacância de 4,6%. Mesma coisa, a Avenida Paulista é a avenida mais movimentada aí de São Paulo. Tanto que o Reels, que saiu no nosso Instagram hoje, a gente fez na frente desse prédio aqui da Avenida Paulista. Então, se vocês forem ver o Reels lá que a gente fez da frente, falando desse fundo imobiliário, nós estamos na frente desse prédio lá em São Paulo mesmo. Então, é um local extremamente movimentado, né? Circula muitas e muitas pessoas. Também é um local que daqui a pouco vai ser mais fácil uma negociação aí para colocar inquilinos, né? E aqui ele tem um rating um pouquinho menor, AA, mas também é um imóvel aí de qualidade, né? Não é um imóvel de baixo padrão, é um imóvel de qualidade. E aqui até mostra os locatários em cada um, ó. Como são prédios, né? São lajes corporativas, tem vários e vários locatários, tá? Aqui estão outros imóveis que representam muito
muito pouco, né, dentro do patrimônio do fundo, eles acabaram colocando só aqui. Então, edifício praia e isto aí. Bom, pessoal, sobre o fundo imobiliário então, né, minha análise diante do fundo, tá? O setor de lajes como geral, assim, todo o setor de lajes corporativas, fundos imobiliários desse patamar acabaram sofrendo muito nos últimos tempos, né? Quando veio a parte aí principalmente do home office, muitas empresas encerrando o contrato em lajes corporativas, muitas empresas pedindo e querendo também que os empregados, que os seus funcionários trabalhassem de casa depois, porque é um custo menor, enfim, então se aquele colaborador ele tem uma certa disciplina de trabalhar em casa e produz, né, para a empresa é melhor, porque o custo é menor também e o colaborador fica mais feliz, vamos dizer assim. Mas isso é algo que não é sustentável por longo prazo. A gente já viu nos últimos tempos agora, muitos voltando, saindo do home office e voltando para lajes corporativas. Por quê, pessoal? Porque eu levo como exemplo aqui, né? Hoje aqui a gente trabalha também o nosso serviço, a gente pode fazer muitas vezes de home office, mas ficar muito tempo trabalhando sozinho é complicado. É complicado. Então tu tem que ter aquele contato com pessoas, aquele contato humano, aquela coisa toda que a gente é natural da gente, né? A gente quer sentir esse calor também, conversar com outras pessoas. Então eu acho que isso é algo que não vai ser muito sustentável e eu acho que o ramo de lajes vem se recuperando agora no último tempo, mas vai se recuperar muito mais, tá? Então é um fundo que está bem abaixo do seu valor patrimonial, pode ser sim uma boa oportunidade de compra, né, em função da situação, mas dentro do meu portfólio novamente, eu não tenho ele, não por ele ser ruim, mas por eu achar melhores opções dentro. Então, dentro da minha carteira de fundo imobiliário ele acaba não entrando, mas pode ser uma boa opção, porque é um excelente gestor, ele está bem diversificado entre vários e vários inquilinos, né, 62 inquilinos, como a gente viu, e está bem abaixo do seu valor patrimonial. Então pode sim ser daqui a pouco uma oportunidade de compra, tá? Não é uma indicação, longe disso, só estou trazendo aqui os dados do fundo imobiliário para vocês poderem fazer sua análise da melhor forma possível. Mas, a princípio, então, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui embaixo do vídeo, curtam esse vídeo que nos ajuda a entregar para mais pessoas. Vocês curtindo e comentando, a gente entende que isso aqui é relevante para vocês e a gente vai seguir fazendo, trazendo vários e vários fundos, várias e várias ações e vamos também começar a trazer stocks e REITs lá do exterior. Então, curtam aqui, comentem isso aqui, se gostaram, se não gostaram, se tem esse fundo, não tem. Comentem ideias de outros fundos que vocês querem que a gente traga aqui para vocês. Inclusive no último vídeo lá já veio uma ideia do fundo, já está anotado, a gente vai fazer também. Então comente os fundos, ou ações, ou stocks, ou riscos que vocês querem que a gente analise para vocês e poste aqui. Beleza? Não esqueça de nos seguir também em todas as redes sociais, @sejaholder. Valeu!